Curioso. Por trás de um best-seller espiritual que hoje quase ninguém mais lembra, existe toda uma história de medo, fé e uma transformação cultural incrível. Vamos mergulhar em como um guia para a morte se tornou um verdadeiro fenômeno. Nossa, a eternidade do inferno e a glória inefável do céu. Bem, com um foco tão direto assim, não é de se espantar que esse livro, O Preparação para a Morte, tenha virado um blockbuster espiritual séculos atrás. Ele não fazia rodeios, sabe? Ia direto nas maiores ansiedades, mas também nas maiores esperanças de quem o lia. Publicado lá no século XVIII, esse não era só um livro de orações, não. Ele era um guia detalhado, um manual prático mesmo, sobre como encarar o fim da vida com a alma, digamos, preparada. A pergunta que fica é, por quê? O que fez um guia sobre como morrer se tornar um sucesso de vendas? Para entender esse apelo todo, a gente precisa olhar para a mente por trás da obra e, principalmente, para o mundo um tanto aterrorizante em que ela nasceu. A resposta está tanto no autor quanto na sua época. Parte da genialidade do livro estava justamente na sua estrutura. Ele não era nada vago. Muito pelo contrário, ele oferecia um caminho claro, bem definido, para os fiéis se prepararem para a eternidade. Eram 36 considerações que iam direto ao ponto nas questões mais profundas da vida e da eternidade. Era um exercício espiritual completo, que guiava a pessoa passo a passo, desde a realidade da mortalidade até a promessa da salvação. Mas o sucesso do livro não era só pela estrutura, não. A filosofia única do autor foi a verdadeira chave, porque ela oferecia uma perspectiva nova em um mundo que vivia dividido por extremos. E o autor não era qualquer um, era Santo Afonso Maria de Ligório, um teólogo brilhante, bispo, fundador de uma congregação religiosa, enfim, um doutor da igreja. Isso significa que a sua autoridade intelectual e pastoral dava um peso enorme a cada palavra que ele escrevia. Naquela época, o pensamento teológico era um cabo de guerra. De um lado, o rigorismo, com exigências tão impossíveis que levavam as pessoas ao desespero. Do outro, o laxismo, que era perigosamente permissivo. Santo Afonso rejeitou os dois e criou um caminho do meio, uma via mais misericordiosa, que fazia a salvação parecer algo acessível. E essa abordagem mais compassiva não surgiu do nada. Ela foi uma resposta direta a uma ansiedade cultural gigantesca. Foi um alívio para uma sociedade que vivia aterrorizada com a ideia do inferno. Nos tempos medievais e no início da Era Moderna, o medo da morte e da danação eterna não era um conceito abstrato. Era uma realidade visceral que estava em todo lugar, reforçada pela arte, pelos sermões, pela literatura. E não era um medo só. Era um trio de ansiedades que moldavam a vida das pessoas. O medo de morrer, o medo do juízo final e, claro, o medo do inferno eterno. Cada decisão do dia a dia era pesada nessa balança da eternidade. Diante de tanto terror, era natural que as pessoas buscassem uma intercessora, alguém poderoso e ao mesmo tempo misericordioso, alguém que pudesse advogar por elas diante do juiz divino. É interessante que muitas crenças populares, especialmente sobre a Virgem Maria, vinham desses textos não canônicos, os apócrifos. Eles meio que preenchiam os detalhes que a Bíblia não contava, satisfazendo a curiosidade e a necessidade de devoção do povo. Isso tudo criou uma necessidade psicológica muito clara. Se o juiz era Jesus, quem melhor para interceder do que a própria mãe? Essa lógica simples e poderosa impulsionou a devoção a Maria nesse papel de Nossa Senhora da Boa Morte. Mas a história não para por aí. Essa ideia, que nasceu na Europa, não ficou por lá. Ela fez uma jornada incrível e, ao cruzar o oceano, se transformou completamente. A devoção à Boa Morte de Maria, trazida ao Brasil pelos portugueses, não foi só copiada, foi reinventada. O que na Europa era algo mais sombrio, focado no fim da vida, aqui ganhou novas cores, novos ritmos, novos significados. Em Cachoeira, na Bahia, essa devoção foi adotada por uma irmandade de mulheres negras, a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. Elas se apropriaram da tradição europeia e, com suas próprias experiências e crenças, a Boa Morte deixou de ser sobre o fim da vida e passou a significar libertação. O que surgiu dali foi um exemplo poderosíssimo de sincretismo religioso. O catolicismo português se fundiu com crenças de religiões de matriz africana, criando uma celebração que é única no mundo, sendo ao mesmo tempo católica e profundamente africana. No fim das contas, a história deste livro e da devoção que ele ajudou a inspirar mostra que uma ideia nunca fica parada.
Ela viaja, se adapta, é reinterpretada e encontra vida nova e outros significados, atravessando oceanos e séculos. E isso faz a gente pensar: quantas outras ideias antigas não estão por aí, renascendo de formas que a gente nem imagina?